Meus amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, este versículo de número 34. Lucas capítulo 11, versículo 34, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, tão interessantes. A candeia do corpo, diz Jesus, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples ou são, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Bem, o título desta mensagem nesta noite é Os Olhos da Alma. Meus queridos, estas palavras do Senhor Jesus Cristo foram dirigidas a uma imensa multidão. Lucas nos diz no versículo 29 que, juntando-se à multidão, começou Jesus Cristo a dizer. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui é uma palavra para essa multidão de grande advertência. Ele concluíra o discurso e ele sabia muito bem, como Deus que ele é, o que passava pela mente e pelo coração daquelas pessoas, porque muitos estavam ali não por causa do Senhor Jesus ou da sua mensagem, mas por algum entretenimento, para ver algum milagre, para comer um pão, um peixe, alguma coisa que fosse produzida e dada gratuitamente. E o Senhor Jesus Cristo irá proferir essas palavras, e no versículo 31 e 32, ele traz essa advertência dizendo: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois nos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão, ele próprio, o Senhor Jesus. Mas eles não estavam muito interessados naquele que era maior do que Salomão. E no versículo 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, aquela que estava diante de Jesus, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Mas eles não se arrependeram, eles não creram, eles não se converteram, e por isso eles deveriam enfrentar um dia de juízo, e seriam condenados, assim por dizer, por aqueles pagãos que nunca tinham ouvido o Evangelho, a mensagem de vida, mas que creram ouvir pela primeira vez. Esses tantos não desejavam ouvir a palavra de Deus, não atentavam para a mensagem por trás dos milagres, por trás dos sinais. E o Senhor adverte esta multidão que eles devem dar uma resposta ao Evangelho. E o fato é este: a mensagem do Evangelho é uma mensagem que vem a nós como chamado, e é uma mensagem que cobra uma resposta de cada pessoa que a ouve e que a compreende. Bem, no versículo de número 33, ele continua dizendo, por uma parábola, por uma metáfora, que a sua advertência ele segue em frente. Ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram na casa, isto é, vejam a luz. Jesus Cristo está dizendo: a minha mensagem, eu que sou a luz do mundo, o verbo que se fez carne, a luz que raiou neste mundo, a minha mensagem é pregada publicamente. Eu não me escondo nas sinagogas, eu não subo a um monte muito distante, onde ninguém possa chegar até ali. Eu prego dia a dia, diante de todos vocês, com sinais e maravilhas, que autenticam a minha mensagem, a minha pessoa. Eu não a escondo, assim por dizer, no velador. A luz que Deus acendeu neste mundo, enviando o seu Filho, é uma luz para todos os homens. E no versículo 34, então, ele diz: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, isto é, são, bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. E isto é para a mensagem do Evangelho. Isso é a respeito do Evangelho. Ele está dizendo que os olhos são os faróis que apontam para dentro da alma e iluminam a alma. Essa é a ideia dessa metáfora tão bela, tão profunda. A luz que ilumina para dentro do ser humano são representadas aqui, representada aqui pelos olhos de uma pessoa. É isso que ele está dizendo. É a mensagem do Evangelho aqui neste versículo. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho bom, também o teu corpo será bom. Luz que ilumina o caminho, luz que me traz compreensão sobre a realidade da vida, o porquê eu estou aqui, e sobre o final da vida e o após a vida. Bem, queridos, o Evangelho é esta luz. O Senhor Jesus Cristo é esta luz. Mas qual será o benefício da luz para mim, se eu fecho os olhos para ela?
Qual será a utilidade da luz para uma pessoa se ela entra dentro de uma sala cheia de objetos e ela acende a luz e fecha os olhos? Não há utilidade para a luz pode raiar na minha face, mas se eu me afasto da luz, se eu fecho os olhos para a luz, como eu verei as coisas, como eu compreenderei as coisas? E é isso que está implícito nessa metáfora do Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz. A sua mensagem é a luz que brilhou no mundo de trevas, na escuridão espiritual dos homens. Mas se eu me afasto do Evangelho, se eu fecho os olhos para o Evangelho, qual será a utilidade desta mensagem para mim? Eu posso vir à igreja, ouvir, abrir a Bíblia em casa, mas quando eu sou confrontado com o Evangelho e eu fecho os olhos para esta verdade, o que ele comunica à minha alma, que utilidade eu terei na Bíblia, em Jesus, na religião? A luz pode raiar no meu rosto, mas se eu não abrir os olhos e olhar em volta, ela iluminando os objetos, como eu entenderei o caminho? Como encontrarei a direção? Se tudo o que eu busco, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo àquela multidão, é algo para o aqui e para o agora, qual é a utilidade de Jesus Cristo e a sua mensagem? Se eu estou interessado apenas nos pães e nos peixes, de que adianta a luz ter brilhado neste mundo? Que benefício eu terei da luz do Senhor Jesus Cristo, dos olhos maus, da mensagem do Evangelho? O Senhor Jesus Cristo fala sobre os olhos maus. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Que palavras tão interessantes. Se o meu olho rejeita a luz, ele é mau, ele não processa os fótons e não envia informação elétrica para dentro do cérebro, alguma coisa acontece que impede a entrada da luz, então eu não posso ver as coisas. Eu tenho um olho enfermo, eu tenho um olho mau, ele não me ajuda, a luz não me serve de nada. Todo o poder da luz, tudo que ela poderia me fazer em minha vida e me ajudar, será inútil. Eu estou no escuro. Se eu rejeito a Cristo, se eu rejeito a sua mensagem, se eu busco outra coisa, outra resposta para o sentido da vida e o propósito, de que me adianta o Salvador? Eu estou em um sentido espiritual nas trevas, no escuro, eu não vejo, eu não entendo o respeito de Deus, eu não compreendo por que eu estou neste mundo, porque as coisas acontecem da maneira que elas acontecem, o que está errado com esta vida, qual o meio de encontrar a Deus e ter um relacionamento real com Ele? Se eu me afasto da mensagem do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus, então eu permaneço no escuro. A luz não me tem utilidade, eu me encontro nas trevas. Deixa-me explicar esse versículo 34, porque ele é muito profundo. A candeia, observe com calma, a candeia do corpo, a luz, não é a lamparina, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, reto, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau este olho, também o teu corpo será tenebroso. Todo o corpo iluminado é o farol que ilumina para dentro os olhos. É perfeitamente verdadeira a analogia do Senhor Jesus Cristo. Se os meus olhos têm luz, então todo o meu corpo terá luz, será luminoso. Se eu consigo ver com os meus olhos, então o meu corpo também vê. É claro que vê, se eu enxergo com os olhos, então é como se a minha mão enxergasse. Ela vai no objeto certo e pega. Eu ponho o pé no lugar certo, não no buraco. Assim o meu pé vê, a minha mão vê e o meu corpo também vê. Se os teus olhos veem corretamente, então todo o teu corpo também vê, é iluminado. E esta ideia aqui, essa é uma mensagem que fala sobre reconciliação com Deus. Essa luz, ela não me será de utilidade nenhuma se eu não me aproximar do Senhor Jesus Cristo. Se eu compreendo intelectualmente a respeito dele, da Bíblia, eu sei que há um Deus, eu sei que a morte não é o final da jornada da alma, eu entendo esses princípios básicos e profundos, mas se eu não venho para a luz que ilumina o caminho e que me mostra como encontrar a Deus e ter o perdão de meus pecados, então de nada me serve esta luz, este caminho de salvação. A luz não será de nenhuma utilidade se eu não me aproximar do Senhor. Eu permaneço nas trevas, eu permaneço sem compreender o sentido destas coisas, sem ter certeza de vida eterna, sem ter paz com Deus. E essa mensagem não me ajudará em absoluto se eu não atentar para ela e se eu não responder a ela. Ela continuará como uma mensagem bela, estranha, diferente, mas ela não terá um resultado dentro de mim. E essa é a ideia. Porque o Evangelho é uma mensagem que fala sobre a alma, sobre a eternidade, sobre coisas espirituais. Mas se tudo que me interessa neste momento é o aqui e o agora, é a minha carreira, é o dia de amanhã,
É aquilo que eu posso comer, vestir, minhas preocupações sobre como eu vou pagar as contas. Bem, então eu estou atentando para coisas do aqui e do agora. E essa mensagem que fala sobre eternidade, comunhão com Deus, uma vida na alma, perdão de pecados, elas estão muito fora do meu escopo. Elas não me interessam. Essa mensagem não me servirá de grande coisa, na verdade. É uma mensagem espiritual, mas eu estou no escuro, porque eu não sei para onde a minha alma está indo. Nem o que me espera no futuro ao final da vida, porque no que se refere a estas coisas, eu não conheço, eu não sei, eu nunca respondi ao Evangelho. Essa parábola do Senhor Jesus, essa metáfora, ela fala sobre a razão do porquê muitas pessoas rejeitam o Evangelho. Essa é a verdade por trás dessa metáfora. O Senhor Jesus, de uma maneira tão sábia e tão simples, ninguém jamais falou como o Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre a razão porque muitas pessoas rejeitam o Evangelho. E elas não rejeitam nessa parábola ou metáfora de uma maneira aberta. Elas não viram as costas completamente negando. Não. Elas creem intelectualmente nesta verdade, até abraçam com certos sentimentos esta verdade, mas em seus corações elas rejeitam o Evangelho. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. E talvez seja o caso de alguém aqui nesta noite. Esta mensagem não lhe servirá muito. Se tudo o que lhe importa é o aqui e o agora, esta mensagem entrará por um ouvido e sairá novamente. Talvez tenha acontecido isso muitas e muitas vezes. E talvez seja por isso, porque você não encontrou uma certeza de perdão e de vida eterna ainda. Meus queridos, as pessoas simplesmente não veem o que esta mensagem está indicando, este Evangelho. Elas não compreendem o que ela descreve. Elas não atentam. A luz reflete sobre o objeto, elas não conseguem perceber o objeto, porque elas não estão interessadas nele. Mas o que é o Evangelho? O que é este objeto? O que é o Evangelho? O que o Evangelho informa? O que o Evangelho me diz? Bem, o Evangelho ele está na Bíblia, e aqui somente. Aqui está o Evangelho original. Esse é o Evangelho revelado por Deus. Há muitos evangelhos por aí, mas aqui está a mensagem que Deus informou, chamada de O Evangelho. E é sobre o que é essa mensagem? Você se pergunta às vezes, o que é esse Evangelho? É sobre o quê? Por que ele é tão importante assim? O que ele me fala? Será que o Evangelho é uma mensagem que ensina como uma pessoa pode se tornar materialmente próspera? Será que o Evangelho é uma mensagem sobre como ser feliz neste mundo e alcançar prosperidade, como desenvolver um pensamento positivo, sempre altruísta, como ganhar amigos e influenciar pessoas? Será que o Evangelho é uma mensagem desse tipo? É para isso, é sobre isso, como se sentir bem comigo mesmo. Eu não estou muito bem, essa mensagem me faz me sentir muito bem comigo mesmo. Ela levanta o meu astral, ela me indica como eu posso ter sucesso na vida. Será que é simplesmente uma mensagem de autoestima? Ou de uma prática religiosa, este Evangelho? O que será esta mensagem? Será que é como construir o meu próprio caminho para Deus? Será que aqui eu tenho o compasso e a regra, como é que eu posso traçar esse caminho e mesmo chegar a Deus? Não, queridos, ou não. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala sobre a realidade e a condição espiritual de cada homem e mulher que entra neste mundo. É sobre isso que trata o Evangelho. O Evangelho tem dois lados, na verdade. Pense sobre uma moeda. Tem dois lados. O Evangelho, por um lado, indica e informa a minha alma o estado em que eu me encontro diante do meu Criador. Em outras palavras, o Evangelho diz e me informa que ao entrar neste mundo eu já entrei como um pecador. E que a minha vida é a vida de um pecador, característica. E essa primeira descoberta que o Evangelho me mostra, como a luz que reflete no objeto, não é muito agradável quando nós descobrimos essas coisas. Antes de conhecer o Evangelho, antes dessa luz ser ligada, eu não percebo o meu estado espiritual diante de Deus. Eu estou cego, eu estou nas trevas. Na minha opinião, eu não sou uma pessoa tão má assim, espiritualmente falando, porque normalmente eu me comparo com Hitler. E quando a gente compara a gente com as pessoas piores na face da terra, a gente está brilhando, não é? Em nosso caráter. Mas quando o Evangelho me faz ver o estado da minha alma, então eu descubro que aos olhos de Deus eu estou muito, muito aquém, muito distante do padrão que Ele estabeleceu para cada ser humano. E o Evangelho revela estas coisas. Ela me diz que antes de buscar o Senhor Jesus e ter dele o perdão de meus pecados,
Eu sou uma pessoa culpada diante de Deus. Eu estou seguindo para um dia de juízo e um tempo de prestar contas, e eu não estou preparado para este momento, e assim estou naturalmente condenado. O Evangelho revela isso a todo homem e a toda mulher, independente da condição em que se encontra. O Evangelho me mostra que eu roubei a minha vida de Deus para viver para mim mesmo, que eu virei as costas e o coração para Deus por tanto tempo, que eu não tenho adorado a Deus, que eu não tenho amado a Deus, que eu não tenho cumprido o padrão para o qual Ele me criou, não tenho buscado, nem estudado, nem conhecido, nem reverenciado. O Evangelho de repente me mostra essa realidade. Eu vivia pela vida, fazia o meu melhor, achava que estava tudo bem. De repente eu vejo que eu não tenho honrado o Senhor, nem servido, nem mesmo conheço de verdade, e por isso eu estou condenado diante de Deus, porque eu tenho quebrado a lei de Deus no coração, em palavras, em prática. O Evangelho revela a dureza de nosso coração, uma tendência a se afastar dele, e esse é um lado que as pessoas naturalmente rejeitam do Evangelho antes da conversão. Elas não gostam de ouvir sobre isso, elas fecham os ouvidos para isso e buscam uma outra coisa. Nós não gostamos desta parte, porque esta parte nos informa que nós somos pecadores. Cada homem e mulher é um pecador diante de Deus. E esse Evangelho me diz que o meu esforço pessoal, minhas boas obras, meus méritos, elas não chegam nada próximo daquilo que Deus exige de uma pessoa para recebê-la no céu, um lugar santo, justo, onde só habita a justiça. E assim, porque nós fechamos os olhos para o Evangelho, para essa luz que revela a evidência dos meus pecados, e eu fujo da luz, então eu nunca venho a Cristo para ter os meus pecados perdoados. Eu fujo da luz, e aqui está a luz do mundo, o Salvador, e a sua mensagem, e eu fujo dela, eu fecho os olhos para elas. Mas um outro lado dessa mensagem do Evangelho, onde Deus fala de uma maneira tão clara, e é tão clara, tão visível, tão real diante de nós, que às vezes nós perdemos essa mensagem, porque está tão em cima da gente. Ela diz que é possível, e é um fato, que uma pessoa pode ainda nesta vida encontrar perdão e certeza de salvação. Em nossas mentes nós normalmente pensamos: bom, eu não sei se eu sou salvo, um dia, quem sabe, quando eu chegar lá eu vou descobrir. Não, a Bíblia diz que é possível encontrar perdão e certeza de vida eterna e salvação ainda aqui nesta vida, e partir para a eternidade como uma pessoa salva, segura, recebida por Deus na eternidade. O Evangelho ensina que somente Jesus Cristo pode reconciliar pecadores necessitados, porque Ele viveu uma vida perfeita no lugar de pecadores, e Ele pagou naquela cruz de dor e agonia o preço, a punição que nossos pecados merecem. E se eu sou um pecador e eu encaro o meu pecado e eu venho ao Senhor Jesus Cristo, então eu posso receber perdão, salvação, vida eterna. O Evangelho me diz isso, e isso é tão maravilhoso. Essa é uma boa notícia, uma notícia gloriosa, e essa é uma verdade tão grande. Por que nós rejeitamos a mensagem do Evangelho? Por que nós nos afastamos dela, preferendo viver num canto escuro desta vida? Por que nós deixamos de lado esta luz e nos afastamos dela? Bem, a resposta é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá a esse ponto. Está bem aqui no versículo de número 34. Ele diz: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau o teu olho, também o teu corpo será tenebroso. Bem, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, que aquelas pessoas deveriam receber a culpa por sua incredulidade, porque elas tinham um olho mau. Se elas se comportavam daquela maneira, é porque elas tinham um olho malicioso que as enganavam e as desviavam os olhar da pessoa de Jesus Cristo para outras coisas. Teus olhos estão sendo desonestos com você, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, e eles estão te desencaminhando do caminho certo e te levando para um outro caminho. O Senhor Jesus Cristo usa a palavra mal deliberadamente. Embora ele se refere a um objeto físico, o olho, o termo a ser traduzido aqui não deveria ser mal com U, que é o antônimo de bom, mas mal com L, mal, que é o antônimo de bem, porque ele se refere ao mal moral. Ouça novamente: a candeia dos olhos do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, bom, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal com L, deveria ser também o teu corpo
será tenebroso. Não está errado usar o mal com o, porque o objeto aqui é físico, mas é uma metáfora para uma realidade espiritual. Assim, mal com ele. Se eu não entendo coisas espirituais, se eu não sei por onde eu estou indo nesta vida, se eu não compreendo o Evangelho, a mensagem de salvação, e eu não me importo com ela, e eu não conheço a Deus e o caminho de salvação, e no fim eu rejeito estas coisas de verdade, então não é coitadinho de mim, não. Eu tenho culpa, eu tenho um olho mau. Não é mal olhado, não. Essa é uma mensagem da palavra de Deus. Eu tenho um olho que me desvia do caminho, que me leva para outra direção. A culpa é minha se eu ainda não conheço a Deus. A culpa é minha se eu ainda não busquei o Salvador. Tendo visto e ouvido tantas vezes a palavra de Deus, se eu ainda não vim a Cristo, se eu não encontrei perdão de meus pecados, se eu não tenho certeza hoje de vida eterna, então a culpa é minha. Eu sou o culpado nessa situação. Não é coitadinho de mim. Eu devo ser culpado se eu não vejo e rejeito a luz. É minha culpa. O Evangelho aponta o caminho de salvação, mas eu não olho para ele. Eu desvio o meu olhar. E é por isso que eu não vejo a luz, porque eu não quero, porque eu a recuso. Há algo em mim que me impede. Há algo em mim que me transvia do caminho. E essas palavras do Salvador têm a intenção de nos advertir nesta noite, meus amigos. O problema está em nós, dentro de nós. O objetivo é despertar. Se nós não fomos salvos ainda, se eu não nasci de novo, há um erro em mim, uma culpa em mim, um olho mau que me desvia do Senhor para não ver a verdade espiritual da palavra, que me engana, que me leva para caminhos distante do Senhor, que não me deixa ver o estado pecaminoso do meu coração, que não me deixa ver a minha necessidade de perdão, que não me deixa ir a Cristo, que não me deixa ouvir esta mensagem como que dirigida a mim, mas sempre dirigida ao meu esposo, à minha esposa, ao meu filho. Há um olho mau, há alguma coisa em mim a ser culpada que não recebe estas coisas. Deixe-me tentar estender um pouco essa ilustração, porque ela é maravilhosa, é muito interessante. A analogia do Senhor é tremenda aqui. Se nós pensássemos por um pouquinho a mais, nós perceberíamos a glória e a gravidade dessas palavras. Elas ilustram a realidade do nosso estado espiritual de uma maneira tão gráfica e tão real. Olhos. É esse o objeto aqui. Pense sobre os olhos. As pessoas podem ter todos os tipos de problema com os olhos, não é verdade? Há pessoas que não conseguem ver a cor vermelha e a verde. Eu não sei como elas atravessam o sinaleiro. Verdade, não é? Todo tipo de problema pode acontecer com os olhos, o globo ocular. Há pessoas que têm dificuldade, como eu disse, com cores. Há pessoas que só veem as coisas que estão muito próximas delas. Há aqueles que veem as coisas distorcidas, elas não são muito gráficas, claras de ver. Há outras pessoas que, na verdade, veem as coisas duplicadas, mais do que um objeto. Todo tipo de problema pode acontecer com o olho. E algo estranho, na verdade, há pessoas que veem os objetos muito grandes e deformados, outros que veem os objetos muito pequenos e distantes. Há todo tipo de problema, de enfermidade, que atrapalha a visão de um ser humano, que o impede de ver as coisas como elas são, a realidade diante de nós. E remédio precisa ser aplicado, óculos, às vezes uma terapia e muitas vezes mesmo intervenção cirúrgica para corrigir a visão e trazer de volta a realidade que é anunciada pela luz, não é que se lançam os objetos. Problema com os olhos, na verdade. Mas será que você nesta noite tem um problema de visão espiritual? O Senhor Jesus Cristo está culpando a nós se nós não conhecemos a verdade. Ela não é obscura. Ela não é complexa, complicada, difícil de entender. É uma mensagem clara, revelada na palavra de Deus, que fala sobre pecados, arrependimento, fé no Senhor, vir a Ele e uma nova vida. Não poderia ser mais simples. Porque eu não vejo, porque eu não compreendo. Será que há algo errado com a minha visão espiritual nesta noite sobre estas coisas? Bem, há todo tipo de problema, não é? Com a visão. Miopia, por exemplo. Talvez alguém tenha miopia aqui nesta noite. Você não pode, por exemplo, ver objetos muito distantes. Isso é miopia. Você precisa de óculos para isso. Muitas pessoas possuem miopia espiritual. Elas não conseguem ver as coisas muito distantes. Tudo que elas conseguem ver é aqui, próximo. Espiritualmente falando, elas não conseguem ver um horizonte espiritual. Tudo que elas veem é o hoje, o agora.
o aqui, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como eu vou pagar minhas contas amanhã, como serão as minhas próximas férias, qual é a nova tecnologia que está chegando aí para mim conseguir comprar e poder usar, o que é de novo, o que é nesse mundo, nesta vida, qual é a nova moda, qual é a nova fofoca, o que está acontecendo no mundo da moda. Só o aqui, só o agora. Isso acontece muito na juventude, na verdade. Você como um jovem pode ter uma visão perfeita, admirável, mas espiritualmente ser míope e não olhar para além do aqui e do agora. E se lembrar que você possui uma alma eterna e que essa vida logo chegará ao fim e você talvez não se preparou para a eternidade. As coisas do aqui e do agora te consomem. A casa, a carreira, o lar, o trabalho, os desafios no trabalho, tudo é aqui e agora. Eu não tenho alma para pensar, eu não tenho emoção, eu exauro toda a minha força emocional com aqui e com agora. Eu sou míope espiritualmente, eu não percebo que eu tenho uma alma e que eu preciso cuidar dela e buscar a Jesus Cristo enquanto há tempo, e que eu sou um pecador. O Evangelho me revela isso, mas o meu olho mau, míope, não me leva a buscar um Salvador, e eu sou consumido pelo aqui, e as semanas passam, e eu não abro a Bíblia, eu não busco a Cristo, eu não oro a Ele. A minha miopia espiritual me impede de vir a Cristo. É um olho mau, é uma culpa. Eu não consigo ver para além dessas coisas, e assim eu não fiz provisão para o meu futuro, para a minha alma. Eu não conheço a Deus. Eu não tenho certeza de perdão, eu não tenho vida eterna, eu não tenho paz com Deus, porque eu nunca busquei isso do Senhor. Então eu ainda não tenho em minha alma miopia espiritual. Assim você não sabe onde você está na jornada para a eternidade, você não consegue ver adiante e além e ver você lá com o Senhor, porque você ainda não o buscou. Será que a tua dificuldade de um olho mau é miopia espiritual? Este mundo, o aqui e agora, o próximo Big Brother, a próxima tecnologia, as contas de amanhã, as minhas preocupações da vida de hoje, daqui a pouco, eu nunca fiz provisão para além do agora, para além do aqui. Bem, se você conhece estas coisas, mas você não vem a Cristo, então de nada te serve a luz que Deus acendeu neste mundo. Você não pode continuar assim. As coisas espirituais não me importam. O final da vida, as coisas da eternidade, estas coisas não me afetam. Eu tenho uma mente preenchida do aqui e do agora. Tudo o que importa é o aqui e o agora. Coisas que estão distantes, estão muito longe de mim. Eu não desejo ser ofensivo com ninguém nesta noite. Todos somos adultos aqui, ou crianças inteligentes. Mas você possui uma alma. E a vida não é só a diversão momentânea, o prazer passageiro, a nova tecnologia, o cuidar do corpo desta vida. Você possui uma alma eterna, uma alma que nunca morrerá. E você precisa cuidar dela, vindo ao Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo. Não seja um míope espiritual. É um olho mau que te impede de ouvir e responder este Evangelho que você já ouviu tantas vezes. Meu querido, miopia espiritual, ser tão raso, ser tão superficial, me mantém separado de Deus e das coisas mais profundas, mais reais e duradouras. Mesmo crentes, às vezes salvos, podem cair nesse tipo de coisa. Mas se eu estou buscando a Cristo, e se eu ouço o Evangelho, e se eu não respondo a Ele, tudo o que me importa e me consome é o aqui e agora, é um olho mau. Outras pessoas parecem sofrer, e você vê isso muito, de uma dificuldade ocular oposta à miopia. É chamado de hipermetropia. Hipermetropia espiritual. Eu só consigo ver o que está lá longe, lá distante. E você precisa de óculos para corrigir estas coisas, senão você tropeça com tudo que está diante de você. Se eu vou ler um livro, eu tenho que segurar dessa maneira. É um fator, e as pessoas têm, é normal, e você tem um tratamento. Mas hipermetropia espiritual é uma tragédia, porque eu não consigo ver o que está diante dos meus olhos. Tudo o que me importa é o que está lá na frente, são as minhas ambições lá na frente, o que eu quero construir dentro de 10 anos, é a minha aposentadoria, é um jardim bonito, uma casinha no interior, os filhos treinados e crescidos. Eu só consigo trabalhar e viver para o que está lá, quando agora eu tenho uma alma diante de mim e eu não me importo com ela. Eu simplesmente não me preocupo com o fato
de que o Senhor possa me chamar muito antes de eu ter pago aquela prestação naquela casa. Hipermetropia espiritual. Dentro de mim, uma alma pulsando para a eternidade, e tudo o que me importa é 10 anos para frente, 5 anos para frente. Eu só consigo visualizar o futuro, essas coisas me maravilham, onde eu vou passar minha aposentadoria tranquila, estas coisas maravilhosas, e a realidade espiritual em que eu me encontro agora, se eu estou salvo ou não, isso não me toca, isso não me constrange, pelo menos não me move ao ponto de clamar a Deus hoje, agora, por vida, por salvação. Eu sou um pecador aos olhos de Deus, eu nunca busquei perdão, eu não tenho certeza íntima de salvação, eu não sei se Ele me chamar hoje para a eternidade eu estou salvo ou não, mas essas coisas não me constrangem. Eu vou seguindo pela religião, eu olho para a luz, mas eu fecho os olhos, eu ouço a mensagem, mas eu estou preocupado com lá na frente. Assim os meus olhos maus me impedem de ouvir a palavra de Deus. Será que esse é o seu caso nesta noite, meus queridos amigos? Você deve de fato se preocupar com o futuro e poder plantar hoje para colher alguma coisa amanhã. Mas tudo o que você faz é isso. Se é só isso, e você negligencia aquilo que de mais importante você possui, que é a tua alma eterna, então talvez você padeça de hipermetropia espiritual. O presente, o teu estado atual agora, com Deus, é irrelevante. Você diz a si mesmo, quando eu tiver aquelas coisas grandes, uma carreira, concluído o curso, aí eu vou me importar com a minha alma. Você simplesmente não percebe que ela está apodrecendo e desmoronando. E logo chegará um momento quando você terá que subir e deixar tudo isso para trás e prestar contas ao teu Deus. Você não consegue ver o estado de tua alma, a condição espiritual que você se encontra. Isso é tão perigoso. Se Deus te chamar hoje, se Ele fechar a torneira deste ar e dizer, chegou o fim, sobe para a eternidade, e você nunca veio a Cristo. Você sempre ouviu esta mensagem e tomou ela como se fosse para as pessoas que estavam ao teu lado, e nunca para você. Talvez como uma criança, um adolescente, você disse, não é para mim, eu sou uma criança, quando eu me tornar um adulto eu vou atentar para essa mensagem. Ou talvez um jovem, você está em busca de um casamento, depois que eu casar, eu estou pagando a prestação da minha casa. Somente o futuro e a tua alma eterna agora, hoje, hipermetropia espiritual. Ouça essas palavras, a candeia do corpo, diz o Senhor, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, bom, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Mas talvez nenhuma dessas dificuldades que eu descrevi aqui se apliquem a você, porque talvez você sofra de um outro problema de visão espiritual. Há pessoas que sofrem de um tipo de visão torcida, isso é chamado na oftalmologia de astigmatismo, astigmatismo espiritual. As coisas não parecem direito, elas são meio que torcidas, não percebo com clareza, uma visão embaçada, alguma coisa assim nebulosa diante de mim. E há pessoas que sofrem, muitas delas, de astigmatismo espiritual. E elas veem como mal aquilo que Deus chama de bom, e como bom aquilo que Deus condena como mal. Elas veem as coisas torcidas, de trás para frente, coisas do tipo, esses 10 mandamentos dessa Bíblia, que coisa horrível, que mensagem restritiva, que impede a minha liberdade, a minha expressão. Eu não quero essa mensagem, ela é muito restritiva. Ela me disse que eu não devo mentir, mas mentir é uma coisa natural, todo mundo mente. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não mentir. Que mensagem tão restritiva, mentir é algo tão comum. Só pode ser algo desnecessário, esses 10 mandamentos. Ela me diz que adultério, trapacear com o meu cônjuge, não há problema, isso é comum. A novela me diz que é comum, a música que eu ouço me diz que é comum, meu vizinho faz isso, todo mundo faz isso. Essa mensagem que condena essas coisas necessárias, que na verdade alimentam o casamento e abrem o meu caminho pela vida. Como pode esses 10 mandamentos? A Bíblia chama de cobiça, aquilo que é apenas um instinto natural por ter. E diz que o meu descontrole, mau temperamento é um pecado. Isso é apenas uma maneira de me afirmar, senão eu não consigo um espaço na firma, no lugar onde eu trabalho. Essa mensagem tão restritiva da palavra de Deus.
que esse temperamento nervoso, incontrolável, cheio de autocomiseração, tola e torpe, ou que explode o tempo todo, que isso é errado. Diz que eu sou uma pessoa fraca. Eu não aceito isso. Isso é nada mais do que autoafirmação, uma maneira de manipular as pessoas para conseguir chegar onde eu quero, com autocomiseração. Essa mensagem da Bíblia. Amigos, tudo apenas prova a verdade do Evangelho, não é? Que todas essas tendências carnais que há dentro de nós, nada mais uma prova e uma evidência da verdade do Evangelho. Mas o meu astigmatismo espiritual não me permite ver essas coisas em meu caráter. Eu vejo ela como boas e aceitáveis e normais, porque eu tenho um olho mau. E assim, quando eu ouço o Evangelho que convence meu pecado e me diz como eu sou, como eu vivo, eu vejo, não, isso não sou eu, isso é bom, isso não é tão mal, isso não é errado. Astigmatismo espiritual, uma visão torcida a respeito dessas coisas. E esse é o meu astigmatismo espiritual. Me faz ver aquilo que é pecaminoso aos olhos de Deus como algo bom, aceitável, não tão mal assim. Pecado, esse negócio de pecado não existe. Tudo vale a pena. O importante é que você não fira a ninguém. Tanto o restante, entrega teu corpo, fazer o que você quiser. Não há problema com isso. Essa Bíblia que restringe as coisas. Eu posso fazer o que eu quero. Simplesmente fazer o que eu acho prazeroso. É bom para mim, eu não firo a ninguém, então é válido. Posso me apropriar de outras coisas. Me traz benefício. Não importa se é certo ou se é errado, de acordo com o padrão de um Deus. E se as pessoas veem a fé como uma cadeia, então isso é astigmatismo espiritual. Mas se elas vissem o que é conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus, e experimentar o seu perdão na alma e uma nova vida liberta do vício do pecado, da condenação e do juízo, e experimentar a paz com Deus pela reconciliação e paz de Deus em meu coração, meus queridos amigos, o estigmatismo espiritual vê isso tudo torcido e vê estas coisas como limitação. E assim há pessoas que ouvem o Evangelho, mas por causa de um olho mau, elas nunca respondem a palavra de Deus. Será esse o teu caso? Será que você já ouviu o Evangelho tantas vezes aqui, em outros lugares, mas ele não parece ter causado nenhum efeito em tua vida? É como a luz, ela pode brilhar na minha face, mas se eu fecho os olhos, ela não me serve de nada. Eu não experimentaria a paz com Deus, nem as bênçãos de Deus, a menos que eu abra os olhos para a verdade e veja o meu pecado e venha a Cristo para ser lavado, perdoado, uma nova vida com Ele. Se esse é o teu caso, peça a Deus que Deus te ajude e te ajude a ver a realidade da tua alma, o estado em que você se encontra de fato nesta noite, e ver através da mentira deste mundo propagada em tantas maneiras, que chamam mal de bem e o bem de mal. É a mentira do teu próprio coração. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Enganoso é o coração e tão perversamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe como ele nos engana? O coração diz mentiras para a mente, e a mente passa a crer nesses bons sentimentos que ele nos diz. Não, está tudo bem, vá em frente. Ele é enganoso. E assim você é conduzido, se você não veio a Cristo, e assim você será conduzido até o final, por um coração mau, por um olho mau, sem Cristo, até o fim. Há pessoas, outras, e isso é algo muito triste, que na sua visão, elas perderam uma parte da visão. Há no campo de visão uma mancha negra aqui, outra ali, uma parte incompleta da visão. Uma mancha, metade só da visão. E há pontos cegos, pontos escuros na visão física, que elas não podem ver aquilo, esse objeto, ela tem que mexer a cara, o rosto assim para olhar direito. Elas não conseguem perceber. Há muitas pessoas, na verdade, com este problema ocular, onde quer que essa parte do olho, onde há uma mancha escura, esteja focada ali, elas não conseguem enxergar, e há coisas que elas simplesmente não veem. E há pessoas com este problema espiritual, é bastante comum, imperfeição visual espiritual, eu chamarei dessa maneira.
Eu não posso ver quem eu sou. Eu não enxergo os meus pecados. Eu vejo o pecado em todo mundo, mas eu não enxergo os meus. Há uma mancha negra na minha visão, só não vejo os meus pecados. Você apenas vê certas falhas, mas as grandes falhas, há uma mancha preta, eu não vejo. Eu não encaro, as pessoas me dizem, a realidade me diz, eu tropeço nela o tempo todo, no mau caráter, numa imoralidade, num comportamento terrível, mas eu não vejo, eu tropeço, levanto, foi pecado isso? Eu não vi. Cegueira, manchas na visão. Eu vejo a mim mesmo melhor do que os outros. Parece que há pontos cegos na minha visão espiritual sobre os meus pecados. Eu não consigo encarar os meus pecados. O pregador fala, a Bíblia fala, minha esposa me fala, o chefe me fala, e eu simplesmente não aceito, não encaro, não concebo. Eu não vejo que eu mereço a condenação de Deus. Não é para mim condenação. Eu não vejo isso. Eu abraço o cristianismo. Eu entendo a realidade dessa mensagem. Talvez seja um ponto escuro sobre a sua desonestidade. E todo mundo vê e você não vê. Talvez seja o teu orgulho. Está tão evidente. Todo mundo vê a dureza desse coração. Só eu que não vejo. Há um ponto escuro em minha visão. E você diz: eu não gosto daquela pessoa. Você já viu como essa pessoa ela é tão egoísta, tão mesquinha, tão difícil, ela é desonesta. Mas então vem um ponto cego na minha visão sobre o nosso próprio orgulho, sobre a nossa própria inveja e a nossa malícia. Mas eu não vejo. Esse ponto cego não me permite ver estas coisas. E eu não consigo ver o registro dos meus pecados diante de Deus ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Tudo ficou para trás, no escuro, mas diante de Deus estão registrados. Queridos, é você, amigo, nesta noite sendo descrito aqui. Você consegue ver com facilidade o pecado alheio, mas com imensa dificuldade e relutância o teu próprio. Então você está sendo descrito aqui com um olho mau. O olho que te impede de se ver como um pecador. E porque você não se vê como um pecador, você não vem ao Salvador para ter os teus pecados perdoados. Há um ponto cego na sua visão sobre você mesmo. Há um ponto cego. É o teu orgulho, é a tua imoralidade, é o teu autocontrole, domínio da tua própria vida, autossuficiência. Você não vê isso, que te impede de vir a Deus e de rejeitar a palavra de Deus. Deus não nos condenará pelas boas coisas que nós fizemos, mas pelos nossos pecados. E eu não os vejo, eu não os considero, eu não me aproximo do Salvador. Mas há certos problemas espirituais que não acontecem na visão física, mas acontecem na visão espiritual. Por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre um problema ocular de alguém que vê as coisas muito maior do que elas são. Esse microfone parece aqui um caixão, uma coisa gigantesca. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Alguém que olha para uma janela e vê ela desse tamanhozinho, pequenininha. Eu não sei se há tal problema, mas existe na visão espiritual. Nós vemos as coisas como maior do que elas são. E nós depositamos toda a nossa alma nesta vida em coisas que não podem satisfazer, como se elas fossem o máximo do máximo de tudo. Problema de visão espiritual. E as coisas mais valiosas, mais eternas, imensas e reais e de valor e duradouras e concretas são pequenas e irrelevantes. Talvez eu não diga isso, mas eu vivo assim. Problema de visão espiritual. Será que os teus olhos veem coisas grandes como pequenas e coisas pequenas como tão valiosas, tão importantes, tão grandes? E esse convite de Deus para buscá-lo enquanto você pode receber a salvação é de pequeno interesse hoje para você, ao ponto de você poder sair dessa porta sem buscar o Senhor Jesus e ter certeza de vida eterna e entrar dentro deste mundo mal e poder ter a tua vida ceifada a qualquer momento sem ter encontrado o Salvador. Oh, amigos, nós podemos ter todos os problemas de visão espiritual que nos separa de Deus, mas no final das contas o problema está comigo. É um olho mau para me afastar do Senhor.
E essa minha natureza pecaminosa e esse meu coração enganoso, que não me permite ver o meu estado, dobrar o braço, abaixar a crista, me guardará e permanecerá longe de Deus. Você precisa ver e ouvir e responder ao chamado do Evangelho. Está aqui, tão simples, tão claro, tão direto. E colocar uma lente sobre a sua alma e ver a tua necessidade. Então, quando isso acontece, nós começamos a entender: eu sou um pecador de fato. Eu preciso de um Salvador. Então você ouve e entende o que Deus fez ao enviar o seu Filho a este mundo. Ele enviou Jesus, porque sem Jesus eu jamais poderia vir a Ele. Se tudo depende de mim, por que então Jesus veio? Eu entendo. E de repente eu começo a buscar. Eu vejo agora. Eu vejo o Salvador naquela cruz, morto em meu lugar. Eu vejo Ele ressuscitando dentre os mortos para o meu perdão. Eu vejo a glória, a justiça de Deus derramada em ira sobre o Filho que eu mereço. Eu entendo estas coisas, eu vejo o meu pecado, eu entendo o amor de Deus em enviar Jesus Cristo, e então, vendo estas coisas, eu venho para a luz, eu me entrego, e eu confesso, e eu clamo por vida e por salvação, e eu digo tudo a Ele, do meu pecado, da minha necessidade, e eu creio pedindo perdão, e eu me entrego por inteiro. Essa é a mensagem do Evangelho. Você vem, amigo, você encara esses pecados, você o confessa ao Senhor, mesmo nesta noite, mesmo aqui. Será que você sofre de miopia espiritual, de hipermetropia, de astigmatismo espiritual, visão torcida, falha, cegueira espiritual? E isso te impede de receber os benefícios do Evangelho, porque você ouve e nunca toma para si, e por isso nunca responde ao Evangelho. Um olho mau, para não ver, para não crer no Evangelho, para não desejar a salvação, ore a Deus. Peça a Ele: Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a ver e sentir estas coisas. Ouça a bondade de Deus. É tão grande o coração terno de Deus. Você simplesmente pede a Ele de todo o coração e Ele te dá visão espiritual e certeza. Veja esse versículo 34. Nós concluímos aqui: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, são, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso.